Quando a Segunda Guerra Mundial entrou em seu quarto ano, tornou-se uma confrontação verdadeiramente global. Em 1943, mais e mais nações foram atraídas para o conflito, alinhando-se com os aliados ou com as potências do eixo, ou sendo mantidas impotentes sob ocupação militar. Ao invadir a União Soviética, Adolf Hitler enfrentou um inimigo formidável. No frio amargo de um inverno russo, em meio às ruínas de uma cidade que havia sofrido por muitos meses, as forças alemãs fariam uma rendição humilhante e muitos milhares marchariam como prisioneiros de guerra soviéticos. A perda de Stalingrado provou ser um ponto de virada, enquanto o Exército Vermelho se encorajava a iniciar uma nova ofensiva contra os ocupantes alemães, recuperando sua vasta nação pedaço por pedaço. Os alemães comuns estavam cada vez mais conscientes da vantagem significativa que os americanos estavam trazendo para o esforço de guerra dos aliados. Bombardeiros da Força Aérea Americana juntaram-se à RAF em ousados ataques a portos, centros industriais e grandes cidades, enviando uma mensagem de desafio e determinação a Hitler e seus generais, além de buscar minar ainda mais a confiança pública já enfraquecida na liderança do Führer. Em 1943, também havia espaço para otimismo na Guerra do Pacífico contra o Japão. Para os jovens fuzileiros navais do Sébio e Mir, a ilha do Mar do Sul de Guadalcanal era sinônimo de tudo, menos um paraíso tropical. Tornou-se sinônimo de noites interrompidas por bombas e fogo de artilharia, combates selvagens na selva encharcada, fuzileiros navais se jogando em trincheiras enquanto aviões japoneses metralhavam a paisagem, enquanto os americanos abaixo lutavam contra malária e disenteria, além de evitar tiros de franco-atiradores. Mas o domínio outrora tenaz do Japão sobre Guadalcanal estava sendo lentamente, mas seguramente afrouxado, e a vitória veio mais cedo do que os comandantes americanos e australianos ousaram esperar. Em todo o Sudeste Asiático, o militarismo japonês ainda mantinha diversas nações e populações sob seu domínio severo, desmentindo as promessas do Japão de que lideraria as nações asiáticas em um futuro brilhante. A Segunda Guerra Mundial representava um verdadeiro dilema para os nacionalistas anticoloniais da região. Deveriam acreditar nas promessas do Japão ou se aliar aos aliados. No entanto, o tratamento frequentemente bárbaro das populações locais por seus novos governantes japoneses ajudou a resolver a questão, e o colonialismo definitivamente parecia o menor dos dois males. Além disso, o presidente americano Roosevelt estava cuidadosamente construindo uma relação de cooperação com a China, uma nação em guerra com o Japão desde 1937. Os chineses estavam firmemente do lado de uma vitória dos aliados, apesar das reservas sobre cooperar com o Ocidente. Além disso, no norte da África, os aliados receberam uma recepção favorável da população indígena,
Eles observavam como observadores, em grande parte mudos, enquanto as marés da guerra fluíam e recuavam por suas terras. Um confronto entre titãs europeus estava sendo encenado, que felizmente era amplamente travado nos desertos áridos além de suas cidades. Para os aliados, o sucesso nas areias e colinas rochosas do norte da África deu esperança de que o fim do nacional-socialismo de Hitler e sua ideologia maligna de pureza racial estava agora à vista. Quando 1943 começou, as tropas americanas e britânicas que haviam feito desembarque surpresa ao longo das costas de Marrocos e Argélia, no início do inverno, ainda estavam tentando avançar para o leste, esperando eventualmente se conectar com as forças sob o comando do Marechal de Campo britânico Bernard Montgomery. O 8º Exército de Montgomery estava avançando ao longo da costa do Mediterrâneo, na outra direção, no encalço dos alemães em retirada, liderados pelo Marechal de Campo Erwin Rommel, a raposa do deserto de Hitler. A vitória duramente conquistada de Montgomery sobre as forças de Rommel no campo de batalha do deserto em El Alamein, na Líbia, foi um grande impulso para o moral britânico. No entanto, o avanço dos aliados em El Alamein levou Hitler a dar maior importância estratégica ao norte da África. Junto com seu aliado italiano, Benito Mussolini, Hitler enviou mais homens e equipamentos para a região por mar e ar a partir da Sicília. Além disso, os sucessos dos aliados no norte da África levaram Hitler a ordenar a ocupação direta da parte sudeste da França, que até então havia sido administrada pelo governo francês pró-nazista baseado na cidade de Vichy. Toda a França estava agora diretamente sob o punho de ferro dos nazistas, e a maior parte do resto da Europa estava sob domínio direto nazista, ou era governada por governos que haviam se alinhado com Hitler. E os planos do Führer para uma nova ordem baseada em ideias de supremacia racial estavam escalando. O foco do ódio de Hitler eram os judeus da Europa, e nos últimos 9 meses, 5 campos de extermínio na Polônia ocupada pelos nazistas haviam iniciado suas operações assassinas. Nos Estados Unidos, enquanto isso, a opinião pública permanecia unida atrás do presidente Roosevelt em apoio à guerra contra a Alemanha e as potências do eixo, incluindo, é claro, o Japão. O devastador ataque japonês a Pearl Harbor não era algo que seria facilmente esquecido ou jamais perdoado. Os japoneses estavam buscando eliminar o poder naval dos Karponet-Remeoat no Pacífico Central para garantir acesso aos campos de petróleo das Índias Orientais Holandesas, como a Indonésia era então conhecida, bem como outros territórios ricos em recursos ao sul. Um Japão ressurgente havia se alinhado com o impulso nazista pela supremacia na Europa, enquanto na Ásia, o governo japonês considerava que era a única nação com poder industrial e militar para acabar com séculos de domínio ocidental. Em janeiro de 1943, o Japão já havia tomado o controle das Filipinas das forças defensoras americanas e filipinas. Os japoneses também haviam tomado Hong Kong, Malásia e Singapura dos britânicos, e a Indonésia dos holandeses. Na Birmânia, na fronteira com a Índia, onde a agitação pela independência da Grã-Bretanha estava crescendo, as forças japonesas haviam marchado, enfrentando pouca oposição. Mas por meses, tropas americanas e australianas estavam lutando contra os japoneses por terra e mar nas Ilhas Salomão, ao norte de Papua Nova Guiné. Eventualmente, os comandantes militares japoneses decidiram reduzir suas perdas e evacuar o que restava de suas forças da principal ilha das Ilhas Salomão, Guadalcanal.
Como chefe de Estado japonês, o imperador Hirohito deu sua aprovação formal para a retirada. Os aliados receberam esperança de que talvez a sequência de vitórias japonesas no Sudeste Asiático estivesse chegando ao fim. E do outro lado do mundo, em meio às neves de um inverno russo, os alemães também enfrentavam uma oposição difícil enquanto tropas soviéticas e nazistas estavam travadas em uma guerra de atrito. O confronto momentoso entre a Alemanha de Hitler e a União Soviética, que havia começado quando os nazistas marcharam pela fronteira da Polônia ocupada 1 ano e meio antes, estava em janeiro de 1943, entrando em seu ato final e trágico. Hitler esperava que o regime comunista de Joseph Stalin desmoronasse internamente, mas essa frente oriental provou ser um dreno cada vez mais perigoso para os recursos humanos e militares do Terceiro Reich. Os alemães descobriram, a duras penas, o quão determinado o Exército Vermelho estava em resistir a eles. Agora, um segundo rigoroso inverno russo estava minando o moral dos soldados alemães, frios e exaustos, e em nenhum lugar mais do que na cidade de Stalingrado, às margens do poderoso rio Volga. Stalingrado, hoje conhecida como Volgogrado, está localizada a 600 milhas ao sul de Moscou, mas sua posição permitia controlar o transporte de suprimentos por rio para o norte da União Soviética. As fábricas de sua zona industrial continuaram a produzir tratores e armamentos, apesar da guerra e da invasão. E além da cidade, ao sul, estava a região rica em petróleo do Cáucaso, que os soviéticos consideravam uma parte vital de seu império. Por todas essas razões, a cidade de Stalingrado atraiu a atenção de Hitler, e no verão anterior, ela havia suportado um bombardeio massivo da Luftwaffe, enquanto o 6º Exército Alemão tentava cercá-la por terra. À medida que a cidade era reduzida a escombros, o número de mortos aumentava para dezenas e depois centenas de milhares. Os russos, tanto civis quanto militares, suportaram de longe o maior peso das baixas. Mas então, em novembro de 1942, uma contraofensiva do Exército Vermelho prendeu as forças alemãs, junto com alguns contingentes da Romênia e da Itália, em um bolsão de terra na margem oeste do rio e impediu que reforços alemães conseguissem romper. Os suprimentos estavam diminuindo rapidamente e o tifo estava se espalhando entre as tropas alemãs e os outros contingentes nacionais que lutavam ao lado delas. Apenas 9 dias após o início do novo ano de 1943, enquanto os montes de neve ainda estavam espessos fora da cidade, um capitão russo apareceu diante das linhas alemãs com uma bandeira branca. Ele estava oferecendo ao general Friedrich Paulus, comandante do 6º Exército Alemão, a oportunidade de fazer uma rendição honrosa. Paulus era um estrategista experiente, tendo iniciado sua carreira militar antes da Primeira Guerra Mundial, que estava fazendo o melhor para cumprir as ordens do Führer de manter Stalingrado a qualquer custo. No entanto, havia pouco que ele pudesse fazer, e Paulus e seus homens perceberam que seriam esperados para lutar até a morte. Depois que os alemães resistiram o máximo que puderam, na noite do último dia de janeiro, o Exército Vermelho abriu caminho para dentro da cidade, forçando Paulus a recuar para uma antiga loja de departamentos. Mas os russos logo o capturaram no porão do edifício, deitado totalmente vestido em sua cama de campanha. Ele e seus homens não tinham mais forças para lutar. Para todos os efeitos, o pesadelo que havia sido a batalha por Stalingrado estava terminado. Em outros lugares, os sinais eram igualmente sombrios para os invasores alemães. Em 18 de janeiro, o bloqueio deles em torno da segunda cidade mais importante da Rússia, Leningrado, hoje São Petersburgo, havia sido rompido. Os russos liberaram um estreito corredor de terra
através do qual mais suprimentos poderiam pelo menos ser trazidos para a população faminta e doente da cidade, e mais civis poderiam ser evacuados para a segurança. Stalin há algum tempo pressionava os Estados Unidos e a Grã-Bretanha para abrir uma frente na Europa Ocidental para aliviar parte da pressão sobre a União Soviética. Embora uma segunda frente na Europa ainda não fosse possível, o progresso dos aliados no norte da África já havia desviado alguns dos recursos militares do eixo para longe da Rússia. Enquanto as forças aliadas no norte da África faziam uma pausa, atoladas pelas chuvas de inverno, no mais alto nível político estavam sendo feitos movimentos para decidir o que deveria ser feito a seguir. Enquanto os combates em Stalingrado entravam em sua última fase desesperada, 2 homens foram registrados no Hotel Anfa, em Casablanca, principal porto marítimo do Marrocos, sob os nomes falsos de Almirante Co e Sr. P. Doublecoat. Os funcionários do hotel ficaram surpresos ao ver que os dois eram, na verdade, o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, que havia voado via África Ocidental, e o primeiro-ministro Winston Churchill, que chegou de Londres em um bombardeiro convertido. Stalin havia sido convidado a se juntar a eles, mas enviou uma mensagem dizendo que não poderia deixar seu país em um momento tão crucial. No entanto, ele fez questão de lembrar aos 2 líderes que eles haviam prometido abrir uma segunda frente na Europa naquela primavera. O Marrocos era um protetorado francês anteriormente controlado por comandantes leais ao governo de Vichy da França. Agora representava um local seguro para a reunião dos 2 líderes, já que, após a chegada dos aliados, o comandante francês sênior Almirante Darlan havia renunciado à sua lealdade a Vichy e formalmente cedido aos Estados Unidos o direito de supervisionar todos os portos, transportes e movimentos de tropas. Quando Darlan foi assassinado por um dissidente francês apenas semanas depois, seu lugar como administrador do norte da África foi ocupado por outro ex-apoiador de Vichy, o general Henri Giraud. Ele havia sido preparado para esse papel pelos americanos, para grande desagrado de outro general francês, Charles de Gaulle. Ele havia se oposto ao nazismo e ao governo de Vichy desde o início, e como comandante das forças da França Livre baseadas em Londres, havia se tornado um símbolo da resistência francesa. Os 2 generais franceses também foram persuadidos a participar dos 9 dias de conversas no Hotel Anfa, que ficariam na história como a Conferência de Casablanca, onde foram obrigados a manter sua hostilidade dentro dos limites diplomáticos. Entre Roosevelt e Churchill, as relações eram muito mais fáceis, já que era a 4ª vez que os 2 líderes se encontravam desde o início da guerra. Quando a Conferência de Casablanca terminou, Roosevelt disse à imprensa que ele e Churchill haviam concordado que a guerra continuaria até que os aliados garantissem uma rendição incondicional. Não haveria acordos com o inimigo e os responsáveis por atrocidades seriam julgados. Na verdade, os aliados haviam decidido essa política antes de Casablanca. Houve críticas nos Square-Meioniste e na Grã-Bretanha sobre a política de trabalhar no norte da África com antigos comandantes de Vichy, que anteriormente haviam colaborado com os nazistas. Roosevelt e Churchill, portanto, precisavam reafirmar que seu objetivo era a derrota total do nazismo e de toda a sua ideologia grotesca. E como um sinal para Stalin, Roosevelt também disse aos repórteres presentes que queria prestar homenagem ao enorme peso da guerra que a Rússia estava suportando. No entanto, algumas das decisões mais importantes tomadas em Casablanca tiveram inevitavelmente que ser mantidas fora da esfera pública. A primeira foi a decisão de que a segunda frente a ser aberta contra a Alemanha nazista na Europa seria inicialmente através da Sicília ou da Sardenha e, em seguida, para o continente italiano, em vez do noroeste da França. Também foi decidido que uma invasão pelo Canal da Mancha não seria possível em 1943. Ainda não havia tropas americanas suficientes na Inglaterra,
nem barcos prontos para que houvesse um grande desembarque na França. No entanto, começaram os planejamentos sérios para que essa invasão ocorresse em 1944. Outro resultado não divulgado da reunião em Casablanca foi um acordo de que os bombardeios sobre a Alemanha por bombardeiros americanos e britânicos teriam como objetivo desviar o poder de combate alemão dos teatros de guerra na Rússia e no Mediterrâneo. The bombing would also be targeted to destroy Germany's military and industrial infrastructure, and in the words of the agreement, undermine the morale of the German people to a point where their capacity for armed resistance is fatally weakened. Quanto aos dois generais franceses, eles chegaram a uma resolução própria na conferência, concordando em compartilhar a autoridade no norte da África francês, que esperavam, a partir de agora, permanecer sob controle dos aliados. Mesmo assim, o norte da África estava se mostrando longe de ser acolhedor para os aliados recém-chegados, e o caminho através da Tunísia para se conectar com os homens de Montgomery era desafiador, para dizer o mínimo. Eles haviam cruzado a fronteira para a Tunísia semanas antes, mas foram contidos por unidades alemãs e pelas chuvas de inverno, que tornaram as estradas intransitáveis. Na capital, Tunis, que ficava tão tentadoramente perto da ilha italiana da Sicília, os alemães e italianos estavam construindo uma nova presença militar, redistribuindo aviões de transporte da frente oriental. O comandante francês em Tunis permaneceu leal a Vichy e estava permitindo que os alemães usassem os campos de aviação tunisianos para esse transporte aéreo. Embora a marinha italiana enfrentasse uma escassez de petróleo, os aliados sofriam com a falta de navios suficientes para transportar suas tropas pelo Mediterrâneo, mesmo com embarcações civis, como navios de cruzeiro, sendo colocadas em serviço. Após a Batalha de El Alamein, Rommel nunca mais conseguiria manter uma frente firme contra Montgomery e seus homens, que incluíam sul-africanos, indianos, neozelandeses e outros ao lado de soldados britânicos. Ao amanhecer do dia 23 de janeiro, um tanque britânico com 7 Gordon Highlanders agarrados a ele entrou na capital líbia deserta de Trípoli, após percorrer uma estrada costeira vazia, mas fortemente minada, onde todas as pontes haviam sido demolidas pelas forças do eixo em retirada. Os tanques aliados que seguiram descobriram que a raposa do deserto de Hitler e seus homens já haviam recuado, e Montgomery pôde aceitar a rendição da cidade de seu prefeito italiano, que vestiu sua regalia completa para a ocasião. A captura de Trípoli significava que Rommel, agora recuando em direção à Tunísia, havia perdido sua principal base de suprimentos, e os italianos haviam perdido a última parte de seu império africano. No entanto, embora os nazistas estivessem perdendo seu domínio sobre o norte da África, eles ainda eram dominantes em toda a Europa, e não havia como deter seu reinado de terror nas nações que ocupavam. No início de 1943, 5 campos de extermínio estavam em operação na Polônia ocupada. Ao contrário dos campos de concentração, onde os nazistas aprisionavam uma variedade de opositores políticos e religiosos e pessoas que julgavam socialmente desviantes, os campos de extermínio foram construídos expressamente com o propósito de realizar assassinatos em escala industrial. As vítimas dos campos de extermínio incluíam poloneses, húngaros e prisioneiros de guerra soviéticos, mas eram os judeus, frequentemente transportados de toda a Europa, que eram o principal alvo. Presiding over this genocide was Heinrich Himmler, one of the most powerful of Hitler's henchmen.
Himmler's SS operated police and military units alongside the regular German army, and its members were recruited for their ideological commitment to Nazism and their supposed racial purity. The SS was a prototype of the master race that Hitler dreamt of. Em Portugal, a capital Varsóvia era lar da maioria dos judeus do país. Mais de 2 anos antes, os alemães haviam forçado todos os judeus de Varsóvia a se mudarem para uma área murada designada, conhecida como gueto. Todo este movimento para dentro e fora era controlado por guardas armados, efetivamente isolando os judeus do mundo exterior, onde, em condições de superlotação, o tifo e a tuberculose se espalhavam como fogo e a desnutrição era abundante. Cerca de 330 mil judeus já haviam sido deportados do gueto de Varsóvia até 1943, mas cerca de 60 mil permaneciam. Assim, foi um choque para os guardas alemães quando, em meados de janeiro, uma pequena rebelião eclodiu, um precursor do levante mais famoso. Pela primeira vez, os judeus mantidos no gueto de Varsóvia, que havia se tornado, de fato, uma sala de espera para os campos de extermínio, tentaram reagir, dando aos nazistas um vislumbre do que estava por vir. Na Alemanha, as pessoas comuns que levavam a sua vida normal também começavam a sentir-se desiludidas com Hitler e o regime nazi, especialmente porque, no final do mês, tanto a Força Aérea Americana como a RAF tinham bombardeado alvos importantes, incluindo Berlim. A 16 de janeiro, a RAF regressou a Berlim após 14 meses de ausência. A cidade foi atingida por 8.000 bombas de grande porte e milhares de bombas incendiárias mais pequenas, e os bombardeamentos intensos continuaram durante uma segunda noite. 10 dias depois, bombardeiros americanos realizaram seus primeiros ataques ao território alemão em um ataque diurno à base naval de Wilhelmshaven, no Mar do Norte, a oeste de Hamburgo. Em seguida, a própria Hamburgo foi atacada e no sábado, 30 de janeiro, a RAF marcou o 10º aniversário da Alemanha nazista com 2 bombardeios diurnos sobre o país. A segunda, à tarde, foi programada para estragar uma transmissão de rádio de um discurso comemorativo do ministro da propaganda de Hitler, Joseph Goebbels. Quaisquer dúvidas que o povo da Alemanha pudesse estar tendo e quaisquer perguntas feitas pelos associados mais próximos de Hitler sobre seu estado mental, Goebbels, era o mais constantemente leal de todos. E nunca as habilidades eloquentes de Joseph Goebbels foram mais necessárias, particularmente à medida que as notícias da derrota da Alemanha na Batalha de Stalingrado começaram a se espalhar. Stalingrado foi a primeira derrota militar em grande escala dos nazistas, e não haveria como esconder a dimensão das perdas do já desanimado público alemão. Em 2 de fevereiro, as últimas unidades do eixo na zona industrial da cidade russa finalmente seguiram o exemplo do general Paulus e depuseram suas armas. O número de baixas em Stalingrado fala por si. Do lado do eixo, pelo menos 120.000 homens morreram, enquanto 91.000 soldados, incluindo 24 generais nazistas, foram feitos prisioneiros de guerra. Apenas cerca de 5.000 desses prisioneiros conseguiriam voltar para casa. Mais de um quarto pereceu nos dias imediatos após sua captura, enfraquecidos por doenças, desnutrição e falta de cuidados médicos. Do lado russo, a população civil de Stalingrado foi dizimada, enquanto as baixas do Exército Vermelho foram ainda maiores que as dos alemães. Alguns estimam que até 250.000 de tropas russas foram mortas, capturadas ou feridas na cidade. Em seu quartel-general de campo em Rastenburg, na Prússia Oriental, Hitler repreendeu seus generais.
A derrota esmagadora em Stalingrado aumentou sua desconfiança em relação ao corpo de oficiais superiores, muitos dos quais eram soldados de carreira muito antes de serem nazistas. E a inquietação de Hitler era bem fundamentada, principalmente porque, após Stalingrado, o general Paulus tornou-se um dos líderes de uma liga de oficiais alemães patrocinada pelos soviéticos, fazendo transmissões de rádio nas quais ele instava seus colegas oficiais a derrubar Hitler. Em Berlim, Goebbels discursou em um comício de massa, em um discurso inflamado transmitido por rádio em toda a Alemanha. O público que lotava o estádio havia sido cuidadosamente selecionado e aplaudiu entusiasticamente enquanto Goebbels instava a nação alemã a redobrar seus esforços contra o que ele descreveu como a ameaça bolchevique do leste. Somente agora, após Stalingrado, a escala total dessa ameaça era compreendida, ele disse, mas o povo alemão seguiria Hitler na alegria e na tristeza, como ele colocou. Vocês querem guerra total? Ele bradou. Se necessário, vocês querem uma guerra mais total e radical do que qualquer coisa que possamos imaginar? O público levantou-se, gritando seu apoio. Mas o apoio a Hitler estava diminuindo. Compradores no centro da cidade de Munique ficaram chocados ao ver grafites antinazistas nas paredes, e na universidade da cidade, estudantes até ousaram protestar, gritando "Abaixo Hitler!". Um grupo estudantil clandestino, a Rosa Branca, vinha circulando cartas antinazistas em várias cidades há alguns meses. Os estudantes da Rosa Branca eram não violentos. Alguns haviam servido na Frente Oriental, e um deles havia testemunhado o tratamento dos judeus poloneses no gueto de Varsóvia pelos opressores alemães, e não conseguia tirar as imagens da mente. Não é verdade que todo alemão está envergonhado de seu governo hoje em dia? Dizia a primeira carta. Quem pode imaginar o grau de vergonha, quando os crimes horríveis que excedem infinitamente qualquer medida humana forem expostos à luz do dia? Não surpreendentemente, os nazistas rapidamente esmagaram o movimento antes que ele pudesse crescer em algo mais perigoso. A polícia secreta Gestapo foi informada, e os dois líderes, Hans Scholl, um estudante de medicina de 25 anos, e sua irmã Sophie, uma estudante de biologia de apenas 21 anos, foram executados no final de fevereiro junto com um terceiro estudante. Mais 3 ativistas da Rosa Branca compartilhariam seu destino antes do final do ano, pagando o preço mais alto por expressar o que muitos na Alemanha já estavam pensando. Enquanto a derrota em Stalingrado havia dado um golpe poderoso no prestígio militar alemão na Europa, no Pacífico, a imagem do exército japonês como uma máquina militar imbatível e eficiente também começava a desmoronar. Os aliados escolheram a pouco conhecida cadeia de Ilhas Salomão, no Pacífico Sul, como ponto de partida para sua luta contra o Japão. Quando os japoneses ocuparam algumas das ilhas maiores, tropas americanas e australianas fizeram seus próprios desembarques em uma delas, Guadalcanal. A ilha tinha um campo de aviação em construção, e se os japoneses conseguissem tomar o controle e torná-lo operacional, certamente seriam capazes de ameaçar as rotas de abastecimento entre os Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. Durante o outono e inverno de 1942, os japoneses travaram uma luta feroz, por terra, mar e ar, enquanto os habitantes das ilhas simpáticos aos aliados observavam os movimentos militares japoneses. No início de 1943, tropas americanas avançavam ao longo do norte de Guadalcanal. O campo de aviação já estava nas mãos dos Iparimura, mas temiam uma nova ofensiva japonesa. Mal suspeitavam que os comandantes japoneses já haviam recebido a bênção de seu imperador para uma retirada, e as manobras navais eram, na verdade, preparações para uma evacuação de milhares de tropas japonesas. Até o final da primeira semana de fevereiro, mais de 10.000 soldados japoneses haviam sido retirados da ilha, antes que os aliados percebessem que a batalha por Guadalcanal havia terminado.
A partir deste ponto, Guadalcanal seria uma importante base aliada, com novas pistas de pouso e um porto. Custou vidas americanas de 1.700 soldados e 5.000 ficaram feridos, mas o objetivo final, a retomada das Filipinas, já não parecia uma tarefa tão impossível. Além disso, os estaleiros americanos estavam trabalhando a todo vapor, produzindo navios de guerra que os japoneses não poderiam igualar. Para o Japão, a perda de 860 aeronaves e 15 navios de guerra com suas tripulações altamente treinadas seria um grande problema. A derrota levou os militares japoneses a realizar uma grande reavaliação de sua estratégia, enquanto decidiam manter o controle da Nova Guiné Central e adotar uma postura defensiva ao longo do perímetro sul de sua área de controle. Apesar do revés em Guadalcanal, a determinação do Japão em se apresentar como líder de uma Ásia recém-despertada tinha o potencial de minar seriamente o esforço de guerra dos aliados. Em nenhum lugar, isso era mais evidente do que na Índia, antes considerada a joia da coroa do Império Britânico, onde o exército britânico tradicionalmente era abastecido com um grande número de recrutas indianos. Mas a luta por uma Índia independente já estava ganhando força. Em 1943, o líder nacionalista indiano Mahatma Gandhi havia sido detido porque declarou que a Índia deveria receber independência imediata para continuar apoiando o esforço de guerra dos aliados. Consequentemente, houve prisões em massa de apoiadores de Gandhi, enquanto a polícia disparava uma barragem de tiros letais contra manifestantes desarmados. No leste da Índia, a população local não estava mais impressionada com seus senhores britânicos, tendo testemunhado sua humilhante retirada da Birmânia no ano anterior, e passou a sabotar ferrovias e linhas telegráficas. A perda da Birmânia privou a Índia de 15% de seu suprimento de arroz, o alimento básico do qual os pobres da Índia dependiam. Portanto, os britânicos rapidamente perceberam que era vital recuperar o controle da Birmânia para conter as rebeliões na Índia, bem como derrotar os japoneses. Com o Japão controlando grande parte da costa leste da China, a famosa Estrada da Birmânia era a principal rota para levar suprimentos às forças nacionalistas chinesas no interior do país. Mas com essa estrada agora fechada pelos japoneses, os aliados precisavam abrir outra rota para garantir que os suprimentos para a China fossem mantidos. O presidente americano Roosevelt acreditava firmemente que a assistência da China era vital na batalha contra os japoneses e persuadiu o líder chinês Chiang Kai-shek a aceitar o tenente-general americano Joe Stilwell como seu conselheiro militar, com o título de comandante-chefe. Em uma reunião em Nova Delhi, em 7 de fevereiro, Chiang Kai-shek concordou em fornecer mão de obra para ajudar a reconquistar a Birmânia, em troca de ajuda dos Stamlims. Stilwell já estava supervisionando a construção de uma nova estrada de ledo, na Índia, para se conectar ao trecho final da Estrada da Birmânia. O trabalho nesse ambicioso feito de engenharia estava progredindo lentamente no início de 1943, utilizando a mão de obra de cerca de 15.000 soldados americanos, a maioria afro-americanos, e 35.000 indianos. Doenças tropicais cobraram seu preço. Centenas de soldados americanos morreram durante a construção da estrada de ledo, assim como muitos dos habitantes locais que também estavam envolvidos. Comandantes da Força Aérea dos Eperfersérios acreditavam que a estrada nunca seria tão eficaz quanto os perigosos lançamentos aéreos de suprimentos que estavam organizando através das montanhas para os chineses. E com o tempo, infelizmente, eles seriam provados certos. Uma ofensiva terrestre britânica contra os japoneses na costa ocidental de Arakan, na Baía de Bengala, estava progredindo igualmente de forma lenta. Os soldados britânicos e indianos estavam descobrindo que seus inimigos japoneses eram bem treinados e endurecidos pela batalha. Essa primeira campanha de Arakan pelo menos se beneficiou de pesquisas inovadoras
que haviam sido realizadas para encontrar um medicamento eficaz na proteção das tropas contra a malária. À medida que fevereiro avançava, os britânicos precisavam desesperadamente de um impulso de moral, e o sucesso na Birmânia certamente o proporcionaria. Com um timing perfeito, uma unidade de forças especiais que estava treinando do outro lado da fronteira na Índia encontrou-se sob os holofotes da mídia. Planos estavam em andamento para que eles se infiltrassem nas linhas japonesas na Birmânia e, de forma geral, interrompessem os suprimentos inimigos, destruindo sistemas de transporte sempre que possível. E seu comandante britânico disse aos repórteres que essa força especial seria chamada de Shinjits, em homenagem a um leão mítico birmanês. Com cerca de 3.000 homens, os Shinjits cruzaram a fronteira da Índia para o interior da Birmânia, mas encontraram o terreno muito mais difícil do que o esperado. As forças conseguiram explodir várias pontes e enfrentaram divisões de infantaria japonesas, mas no final de março receberam ordens para retornar à Índia. No entanto, apesar de terem conseguido interromper as comunicações ferroviárias japonesas por menos de uma semana, a história dos Shinjits recebeu ampla cobertura da mídia e certamente melhorou o moral britânico na Índia e em casa. Evidentemente, seria possível, com melhor planejamento, realmente minar os japoneses na guerra na selva. À medida que 1943 avançava, os aliados certamente se viram precisando adaptar sua estratégia militar para se adequar a uma variedade de terrenos inóspitos. A selva birmanesa, sem dúvida, exigia táticas de guerrilha, mas os amplos horizontes do norte da África proporcionavam o palco para estratégias militares mais clássicas. O general americano Dwight D. Eisenhower agora tinha autoridade geral sobre o esforço militar aliado em toda a região do Mediterrâneo, com o general britânico Bernard Montgomery reportando diretamente a ele. Eisenhower era um comandante militar incomum, pois nunca havia visto ação pessoalmente, mas com sua habilidade consumada e experiência em mediação e diplomacia, ele conquistou o respeito de todos os comandantes da linha de frente, o que de fato era uma conquista bastante notável. No entanto, Eisenhower tinha um período difícil pela frente e precisaria de total cooperação de todos os que comandava. Em 12 de fevereiro, sob chuva intensa, a 7ª Divisão Blindada dos Aliados cruzou a fronteira da Líbia para a Tunísia. Toda a Líbia estava agora nas mãos dos aliados. E Montgomery conseguiu supervisionar o descarregamento de novos equipamentos e suprimentos no porto recém-liberado de Trípoli. Preocupantemente, cerca de 17.000 forças italianas e alemãs estavam agora posicionadas em Tunis, e era imperativo impedir que Rommel se conectasse com elas. Em meados de fevereiro, Rommel avançou para o oeste para interceptar as forças aliadas que tinham sua principal base de suprimentos na cidade argelina de Tebessa, logo após a fronteira com a Tunísia. Mas a estrada para Tebessa serpenteava por uma estreita trilha montanhosa conhecida como Passagem de Kasserine. Este foi o cenário do primeiro encontro em grande escala entre forças americanas e alemãs na Segunda Guerra Mundial, e as tropas americanas inexperientes sofreram pesadas baixas. Os canhões leves e tanques dos americanos tinham pouca chance contra o equipamento mais pesado dos alemães, mas em poucos dias os aliados recuperaram o controle do desfiladeiro, graças ao uso estratégico e preciso do poder aéreo. Finalmente parecia que o tempo estava se esgotando para o raposa do deserto de Hitler, e de volta à Grã-Bretanha, qualquer coisa que melhorasse o moral era muito apreciada. Em março de 1943, o público britânico ainda suportava a austeridade e as incertezas da vida em tempos de guerra. Até então, as baixas civis na Grã-Bretanha superavam as perdas nas fileiras das forças armadas da nação,
mas os incessantes bombardeios noturnos alemães do Blitz de Londres já haviam passado. Muitos daqueles que haviam deixado a capital por segurança haviam retornado, e todos estavam se virando o melhor que podiam em meio ao racionamento e às escassezes. Campanhas de informação do governo conseguiram convencer o público de que o racionamento era algo a ser tolerado com bom humor, e cada vez mais pessoas estavam percebendo que a melhor maneira de ter um suprimento constante de alimentos frescos era criar galinhas e cultivar um pedaço de terra no lote local ou no jardim, caso tivessem um. Ironicamente, as privações da guerra tiveram um efeito colateral positivo na Grã-Bretanha, eliminando o desemprego em massa dos anos entre guerras, enquanto os gastos governamentais disparavam para cobrir os custos de manter a Grã-Bretanha em equilíbrio. Lições estavam sendo aprendidas diariamente enquanto a Grã-Bretanha se unia para sobreviver, e foram feitas propostas de que, após a guerra, um novo sistema deveria ser introduzido, que agora conhecemos como Seguro Nacional, para fornecer um padrão mínimo de vida para todos. Além disso, seria necessário um Serviço Nacional de Saúde que oferecesse cuidados médicos para todos, em vez de médicos disponíveis apenas para aqueles que podiam pagar. O relatório Beveridge, que detalhou as propostas, provou ser um improvável best-seller, e uma versão resumida foi impressa para distribuição entre as Forças Armadas. Do berço ao túmulo, uma nova era se aproximava, e enquanto as pessoas aguardavam o dia em que a Segunda Guerra Mundial chegaria ao fim, uma coisa era certa: a vida nunca mais seria a mesma. Manter o moral elevado tanto na frente doméstica quanto na de batalha era de vital importância, e embora a propaganda de guerra seja mais geralmente associada a Hitler e suas ideologias nazistas, Winston Churchill também mantinha um olhar atento sobre o que a imprensa britânica publicava. Um exemplo marcante foi um evento de 2 de março, quando o pânico varreu uma estação de metrô de Londres, usada como abrigo antiaéreo em Bethnal Green, resultando na morte de 173 pessoas. Asfixiadas quando a única saída aberta da estação ficou bloqueada por pessoas pensando que a estação estava sendo bombardeada, foi a maior perda de vidas civis em um único incidente durante a guerra. Muitas eram mulheres e crianças, e ironicamente, naquela noite, as bombas alemãs das quais haviam corrido para escapar não mataram ninguém. Os moradores do East End não conseguiam entender por que o desastre recebeu tão pouca cobertura nos jornais, mas havia, de fato, uma razão muito boa para o silêncio da mídia. Winston Churchill havia decidido que dar destaque à história poderia muito bem prejudicar o moral e, pior ainda, fornecer munição valiosa à máquina de propaganda alemã, algo que ele estava determinado a evitar. Então, ele emitiu ordens para que a notícia fosse suprimida. No entanto, na primavera de 1943, a conscientização sobre o que estava acontecendo com os judeus europeus em áreas sob controle nazista estava crescendo, tornando os aliados mais determinados do que nunca a derrotar Hitler, e rápido. Em 23 de março, Himmler foi informado de que cerca de 1,5 milhão de judeus europeus haviam sido mortos desde o início da guerra. Naquele mesmo dia, por pura coincidência, o arcebispo de Canterbury levantou-se na Câmara dos Lordes em Londres e pediu ao governo britânico que ajudasse os judeus da Europa. Neste momento, temos sobre nós uma tremenda responsabilidade, disse ele. Estamos no tribunal da história, da humanidade e de Deus. As autoridades britânicas já sabiam o que estava acontecendo nos campos de concentração há algum tempo, graças às atividades de quebra de código em Bletchley Park, em Buckinghamshire, que monitoravam todas as comunicações nazistas. Relatórios também chegavam a eles do movimento de resistência polonês, e o Congresso Judaico Mundial em Genebra estava fazendo o possível para alertar o governo britânico sobre o que realmente estava acontecendo. Ironicamente, alguns funcionários públicos e políticos britânicos descartaram as histórias como propaganda, enquanto outros estavam preocupados com a possibilidade do que chamavam de uma onda de
imigrantes alienígenas. Winston Churchill acreditava firmemente que a melhor maneira de ajudar aqueles que estavam sendo tratados tão horrivelmente nos campos de concentração era seguir em frente com determinação e derrotar a Alemanha nazista. As notícias do norte da África eram extremamente positivas, e em março, Montgomery havia construído uma posição considerável de força. Ele tinha 400 tanques, enquanto Rommel tinha apenas 160, e os aliados também eram superiores nos céus, tendo construído novos aeródromos no norte da África, o que significava que não dependiam mais de sua base em Malta. Chegou o momento de os aliados considerarem uma invasão da Itália, e um ataque aéreo à Sicília deixou Hitler sem dúvida sobre o que estava sendo planejado. O Führer convocou Rommel do norte da África para discutir o que deveria ser feito, e em uma reunião na Ucrânia, o Raposa do Deserto implorou a Hitler que permitisse a evacuação das tropas do eixo para esta Itália, onde poderiam ser reequipadas. Mas nem Hitler nem Mussolini estavam dispostos a aceitar uma retirada tão óbvia, enquanto Rommel começava a se cansar do falso otimismo e da falta de realismo dos dois líderes. Enquanto isso, de volta ao norte da África, Montgomery estava fazendo novos avanços rumo a uma vitória aliada na Tunísia. Antes do início da Segunda Guerra Mundial, os franceses, em sua ocupação do norte, haviam construído uma linha de fortificações no sul da Tunísia. Após perderem extensos territórios no norte da África para os aliados na Operação Tocha, no outono de 1942, as potências do eixo conseguiram manter o que era conhecido como Linha Marete, e usando campos minados, valas antitanque, arame farpado e posições de artilharia cuidadosamente ocultas, os alemães e italianos criaram uma fortaleza defensiva. Mas a estrela de Montgomery estava definitivamente em ascensão, e no final de março ele conseguiu romper a linha Marete, e literalmente era apenas uma questão de semanas antes que os aliados ganhassem o controle da Tunísia. Passo mais próximo de uma vitória total no norte da África, os aliados já estavam se preparando para a invasão da Sicília e, ironicamente, Rommel estava destinado a nunca mais retornar à África. Pelo restante da guerra, ele seria proeminente nas operações europeias de Hitler, mas mesmo sua grande habilidade militar e experiência não seriam páreo para os aliados, que estavam ganhando terreno diariamente. A maré realmente estava virando, e até mesmo as vítimas mais oprimidas de Hitler estavam começando a sentir um senso de esperança. Na Polônia, sem o conhecimento dos nazistas, uma grande revolta estava sendo planejada no gueto judaico de Varsóvia, enquanto a resiliência do espírito humano brilhava através da escuridão e do desespero. Com a abertura de uma nova frente parecendo cada vez mais possível no sul da Europa, à medida que as forças alemãs e italianas estavam lenta, mas seguramente perdendo sua posição na Tunísia, a determinação de Churchill de avançar para uma vitória rápida estava ganhando força, e notícias ainda melhores estavam vindo do teatro de guerra do Pacífico, enquanto os aliados finalmente começavam a ganhar vantagem, e os japoneses eram forçados a encarar a perspectiva de que seu exército imperial talvez não fosse tão invencível quanto haviam inicialmente acreditado.